Muito bem, gente, nós estamos aqui, dia 7 de abril, 11 horas e 27 minutos. Estamos reunidos com os psicanalistas aqui do NBP. Nós temos aqui a Alessandra Duda Gonzalez, nós temos aqui a Maybe Lira, a Simone Castro, Letícia Gagliano, Márcia Gomes e o time masculino que me acompanha, Flávio Tomboli e o Irã Paulo, né? Eu sou Aurélio Gonzalez e a gente reuniu fazer esse encontro e a gente decidiu fazer esse encontro aqui para conversar um pouquinho sobre esse tempo que a gente vive, de pandemia, de isolamento, de quarentena, que tem sido extremamente difícil para a maioria das pessoas, não só na nossa cidade, mas no nosso país, no mundo até mesmo, né? Então, de que forma que a psicanálise, e eu digo de que forma é porque ninguém aqui consegue falar em nome da psicanálise como um todo, mas a percepção que a gente tem com base na psicanálise sobre isso. Então, para a gente começar, eu queria que vocês que estão aqui comigo, né, você começasse falando sobre a influência da psicanálise na sua vida. E aí, quem vai começar? Pode ser por ordem alfabética. Começa. Eu acredito que a psicanálise num tempo desse faz muita diferença, por exemplo, na minha vida, no sentido do autocontrole, do autoconhecimento, da gente saber exatamente para quê e qual é o nosso papel aqui no meio dessa tempestade toda que está acontecendo. Não só para os outros, mas para a gente, o quanto que a gente tem que estar de olho na gente, o quanto que a gente tem que estar se autoanalisando, para a gente ver o quanto que tudo isso tem influenciado a gente. Para que a gente possa, de alguma forma, também ajudar o outro, né? É muito bom. Você chegou na psicanálise quando, Alessandra? Eu cheguei faz uns 4 anos. Uns 4 anos. Sim. Cheguei meio sem querer, só por curiosidade e fiquei. Me apaixonei. Que bom. Que bom. Muito bem. E agora quem fala? Simone levantou a mão. Então, a importância assim, da psicanálise, né, na minha vida, eu cheguei até a psicanálise no momento crítico, né, onde eu estava meio que perdida e começando a fazer análise eu fui me encontrando, né? Então eu acho que hoje, diante desse isolamento, a psicanálise ela me ajuda na questão do exercício de conscientização, né, de algumas coisas. Então, assim, eu vejo aqui dentro do meu isolamento que algumas coisas que muitas vezes eu dizia, eu detesto isso, eu detesto aquilo, e eu tô fazendo assim, né, de uma forma muito bacana e com muito amor. Isso foi surpreendente para mim. Então, é a questão, como a Ale falou, do se conhecer mesmo, né, do se permitir. Então, a psicanálise me ajuda nessa questão de conscientização mesmo. Muito bom. Obrigado, Simone. O Irã levantou a mãozinha. Grande Irã Paulo. Bom, no meu caso, eu penso que se eu não tivesse o contato com a psicanálise hoje, eu estaria com muita dificuldade de viver esse momento, né? Durante um processo de análise e até do próprio estudo, né, com a psicanálise, eu fui aprendendo e entendendo melhor sobre mim, né? E aprendendo a lidar comigo mesmo. Então, nesse momento de isolamento, no meu caso, como eu vivo só, eu tive que aprender a lidar comigo mesmo, né? Eu sendo a minha própria companhia,
com exceção do meu cachorrinho, né? Mas por vezes é um pouco difícil de lidar consigo mesmo quando você não se conhece, né? Então, o autoconhecimento ele fortaleceu, ele facilitou esse momento para eu conseguir me suportar mais, né? Digamos assim. Interessante. Se suportar mais. Muito bom, Irã. O Flávio agora, Flávio Tomboli. Eu conheci a psicanálise um pouco mais de 2 anos e até como uma possibilidade de um caminho profissional, né? E o interessante foi que nesse processo, claro, eu me identifiquei muito com a psicanálise e ao usufruir, né, para uso próprio, muito, demais, assim. E o que ela mais tem me contribuído na vida e nestes tempos, né, que a gente está vivendo um tempo diferente, um tempo onde, pelo menos nós aqui, nunca vivemos, né, esse isolamento. Então, ela me proporcionou a me conhecer melhor, a me perceber, a entender esses mecanismos, esses processos que eu vivo em mim mesmo, os porquês desses processos, o porquê destes sentimentos, os porquês até destes comportamentos, né? A psicanálise, ela me proporcionou eu ficar um pouco mais lúcido de mim mesmo, né? E com isso eu consigo, né, lidar um pouco melhor, né, comigo mesmo e com todos ao meu redor, né? Tem me proporcionado momentos de reflexão, né, para esses tempos, por exemplo, Sim. tanto para que eu possa me ajudar, né, a mim mesmo e como ajudar o próximo. Muito bom. Obrigado, Flávio. Maibe. Bom, vamos lá. Eu cheguei na psicanálise no momento em que eu percebi que eu estava perdida de mim mesma, né? E foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu queria iniciar a análise, em conversa, né, na entrevista, eu percebi que eu também gostaria de conhecer o curso. E ali foi uma paixão, né, no primeiro momento, na primeira aula. E eu iniciei, me formei, e já há 3 anos eu tenho contato com a psicanálise. E nesse momento de confinamento, né, que estamos vivendo, foi bastante interessante, porque quem me conhece um pouquinho sabe da minha ansiedade, algo que eu inclusive descobri o quanto maior ela era nas minhas análises, né, do que eu achava que ela era. E já passei por vários estágios, né, nesse momento de quarentena que nós estamos. E a autoanálise, o olhar para mim, em alguns momentos, perceber o que está acontecendo no dia, está sendo muito gratificante e muito importante. E eu só estou conseguindo isso por conta do contato com a psicanálise, né? Por conta das análises todas que eu já fiz, de tudo que eu já estudei e ainda estou estudando. E assim, tem sido maravilhoso, porque eu não sei se fosse aquela Maibe de 3 anos atrás, né, antes de conhecer a psicanálise, se ela estaria passando por esse confinamento da forma como ela está. E olha que mesmo assim a ansiedade em vários momentos ela vem. Mas agora ela é controlada, né? Porque eu consigo identificar e aí na autoanálise a gente toca e continua. Então, não tenho o que falar da psicanálise, senão o quanto maravilhoso é se conhecer, né? E poder lidar consigo mesmo. É isso. Muito bem, Mike. Muito bem.
Letícia, que já tinha levantado a mão. Pensando aqui, né, eu tenho uma divisão aí da psicanálise. Eu posso falar que eu conheci ela próximo de 2009, mais ou menos há 11 anos atrás, mas eu vivi a psicanálise há 3 anos, né? Foi quando eu encontrei aí o estudo da psicanálise, mas trouxe ela para a minha vida. Lá no primeiro momento, durante a graduação, que foi quando eu conheci a psicanálise, ela parecia ser algo muito distante. Eu escolhi ela, né, como uma abordagem de conclusão de curso. Foi a minha tese final, as supervisões foram todas em cima da psicanálise, mas parecia que ela era para o outro, né, que eu tinha que aprender para aplicar para o outro. E aí eu posso dizer que quando eu conheci, né, a psicanálise dentro do curso ali específico e que eu vivi ela, porque eu comecei o meu processo de análise individual, eu descobri que eu pouco sabia de mim ou nada sabia de mim. E se eu não começasse a aprender sobre mim, eu não poderia ajudar o outro. E o movimento que eu fazia lá atrás era sempre esse. Eu sempre estava para o externo. Eu sempre estava para todo mundo que tivesse ali à minha frente, mas eu nunca estava para mim. E isso eu não fui percebendo, isso em alguns momentos eu adoeci, eu tive crises de ansiedade, né? E aí, ouvindo aqui todo mundo falar, me vejo na mesma situação hoje. Acontece em muitos momentos, esse tempo aí de confinamento, por horas eu paro e falo, poxa, tô ficando muito ansiosa. Mas eu consigo perceber os excessos, né? Sei lá, tô limpando demais, tô tentando manter o controle demais das coisas, e aí isso me faz pensar e falar, peraí, isso é comigo, né? É um gatilho que está saindo aqui de dentro de mim, como que eu vou fazer para perceber e regular isso tudo? E aí a gente fica aí em autoanálise, e aí vai buscar para levar para análise, né? Que esse processo continua o tempo todo. Mas acho que eu descreveria assim, eu tive o conhecimento e a vivência da psicanálise, e viver ela, estar vivendo é muito bom, é um significado muito grande na minha vida. Muito bom. E por último, mas nem um pouco menos especial, a nossa querida Márcia Gomes, né? Olá. Então, eu também estou na psicanálise mais ou menos há uns 3 anos, mas a minha inquietação é com relação a descobrir, a fazer parte, sei lá, de alguma coisa relacionada à psique, era uma coisa presente na minha vida. E, inicialmente, eu procurei fazer o curso de psicologia, mas no momento que eu procurei esse curso, eu não tinha condições para dar prosseguimento por conta da questão financeira mesmo. E então eu adiei essa questão na minha vida, me formei primeiramente em História, e essa inquietação que hoje eu compreendo que era uma busca para o meu autoconhecimento com relação às minhas vivências com pai, mãe, todos aqueles que me rodeavam, eu procurava respostas, e eu acredito que a psicanálise ela me proporcionou essas respostas. Lógico que nem todas, né? Porque estamos em constante construção e em constante descobrimento de quem somos, né? E às vezes negamos, né? Disfarçamos com os mecanismos de defesa, enfim. Mas eu acredito que hoje eu consigo identificar em mim algo que era uma coisa muito presente, que era a agressividade, e que hoje eu consigo dar a mão para ela e falar, ok, tudo bem, você está em mim, mas eu tenho, vamos dizer, como todos disseram, aí, o autocontrole, eu consigo identificar. Então, eu acredito que esse momento está sendo super assim, diferente para todo mundo, é uma coisa que não foi pensada, né? Porque foi uma coisa que nos tomou de supetão, e o que não é pensado gera uma certa ansiedade. Então, a psicanálise, nesse sentido, ela me traz uma paz, eu posso dizer assim, de poder lidar com as adversidades que acontecem no dia a dia, principalmente nesse momento, e me trazer um equilíbrio, né? Que é o que a psicanálise tenta, né? Equilibrar as emoções. Então é isso. E fazendo um adendo aqui, eu acredito que a psicanálise ela é importante e, né? Deveria ser importante que todos tivessem esse contato com a psicanálise, porque de certa forma ela atenuaria essa ansiedade que até nós mesmos que temos contato com a psicanálise sentimos.
mas que com a teoria, com a prática do dia a dia, isso, de certa forma, é atenuado. Então, é isso que eu tenho a dizer. É muito bom. E ouvindo vocês, né, eu chego, assim, à confirmação daquilo que eu sempre procuro dizer, né? Que as pessoas acham que, uma vez psicanalista, agora nós somos seres de outro mundo, seres especiais, né? Do tipo imperfeitos e etc. E, na verdade, não é isso. Continuamos sendo seres humanos, só que mais conectados com a gente mesmo. E se a gente for lá para Freud, que de certa forma ele citou Nietzsche dizendo que torna-te quem tu és, nós estamos nesse caminho, né? E é por isso que, assim como a Márcia disse, eu sempre digo também que bom seria se a psicanálise estivesse, né, para todos. E é por isso que eu acredito muito nessa informalidade da psicanálise, esse jeito simples, mas não simplista de praticar, de viver e de falar de psicanálise. E é por conta disso também que eu amo, enfim, né, cada um de vocês aqui, né, que faz parte do time do NBP. Agora, dito isso, o fato é que nós estamos nessa crise, se a gente pode dizer assim, né, que tem despertado neuroses histéricas, fóbicas e obsessivas em boa parte da população. Isso muito possivelmente já chegou a mim e a você, por conta de parentes, familiares, amigos ou amigos de amigos, né? Então, eu queria que cada um agora, enfim, né, falasse a sua experiência como psicanalista clínico, ou seja, e como tem sido atender, mesmo que de forma online, as pessoas nesses dias. Simone? Então, foi bem interessante, né, a gente ter essa possibilidade de estar falando aqui, porque esses dias eu atendi uma pessoa e ela pediu até para antecipar a análise, porque ela não estava bem, né? E quando a gente iniciou, ela falou, olha, eu estou numa crise de ansiedade com essa questão do isolamento, parece que eu vou enlouquecer, eu tenho ficado muito irritada, né? Eu estou com um problema no meu trabalho, que ela faz o home e vai até a empresa alguns dias. E aí eu comecei a conversar com ela e pedi para que ela me falasse mais dessa questão da empresa, né? O que estava acontecendo. E foi tão interessante porque ela conseguiu linkar uma situação da infância dela. Então, assim, da infância dela. E aí, teve um momento da análise, né, resumindo, ela disse assim, puxa vida, não tá acontecendo nada, tá aqui dentro, né? Então, essa questão de que é o isolamento, é o coronavírus, né? Então, na verdade, essas duas questões estão acionando, né, algo que a gente já traz, que a gente está, né, mais vulnerável diante do isolamento, mas é o que a gente já traz. Então, aí eu fui conversando com ela, fui fazendo várias perguntas, e aí ela falou assim, gente, super interessante. Ela falou, como que a psicanálise é capaz, né, de através da reflexão, das perguntas, conseguir me tirar, porque foi como se tivesse me tirado algo que estava muito pesado, né? Então, assim, e ela ainda quis me chamar antes da reunião, que ela ia entrar para a reunião para discutir esse problema, né? E quando foi no final da tarde, ela falou assim, olha, eu agradeço muito a psicanálise, porque me fez ficar de uma forma tão leve, né? Então, assim, na minha percepção, né, essa situação está acionando, de fato, coisas que a gente traz,
né? E mesmo de forma virtual, tem sido muito bacana, porque as pessoas que têm se permitido, né, a querer entender o que está acontecendo e não só dizer eu estou desesperado, né, por conta disso, tem dado um efeito muito bacana, né? Ou seja, já vou abrir aqui já para a Márcia. Ou Tá. seja, esse tempo ele tem servido para acessar conteúdos até então reprimidos e recalcados, é isso? Total. Isso acontece comigo no dia a dia, né? E cada atendimento tem trazido aí alguns conteúdos. E que bom que as pessoas têm procurado. Que bom. Né? Então foi muito bacana essa experiência. Diga, Márcia. Então, pegando um gancho aí com relação a esse tempo de confinamento e que aciona alguns conteúdos que estão interiorizados, assim, eu vejo quanto de bom que a gente pode tirar dessa questão que todo mundo acha que é só mal, né? O quanto que a gente pode sair dessa questão de achar que tudo está perdido, de que eu estou só no processo de ansiedade, que isso está me causando angústia, e sair para ter uma nova percepção. E o quanto que esse tempo está causando isso, né? De que as pessoas estão percebendo algumas coisas que elas vão empurrando com a barriga, né? Vão se utilizando de mecanismos de defesa, é como se a rotina do dia a dia estivesse entorpecendo as pessoas e elas não se percebessem, né? Sim. E eu tenho isso até mesmo com relação a mim, de quanto a gente aperta o botãozinho ali, o play, e vai para a nossa rotina do dia a dia, e a gente não percebe o que está acontecendo, às vezes, dentro da nossa casa. E aí a gente vê alguns depoimentos de algumas pessoas dizendo assim, nossa, está sendo difícil eu conviver com meu filho, nossa, está sendo difícil eu conviver com o meu esposo, com a minha esposa, enfim. Mas a questão não é que agora está difícil, né? É que algumas questões, elas são adiadas, né? É como limpar o seu guarda-roupa, você vai adiando durante muito tempo e as coisas vão ficando ali meio que perdidas dentro. E eu estou utilizando essa fala do guarda-roupa porque, analisando uma das minhas pacientes, diria assim, a gente chegou à conclusão de que ela não mexia nessas coisas por conta de romper uma relação de afeto com a mãe. Uhum. Então, isso traz, né, à tona de quanto a gente não aperta o play, vai no automático e vai empurrando com a barriga as questões que às vezes estão recalcadas e que agora, como a gente se volta para dentro e tem aquele tempo que a gente disse que não tinha e que hoje para algumas pessoas parece que é um grande problema ter, né? Ver como que é controverso e como é contraditório. Então, assim, quando a gente tem esse tempo, a gente começa a se perceber e se ver com mais intensidade, né? Que a rotina do dia a dia, de certa forma, tira isso da gente. Então, eu vejo dessa forma que este tempo gera ansiedade, sim, porque, como eu disse anteriormente, eu tenho me pego com ansiedade, Sim. mas que, ao mesmo tempo, né, vivendo a psicanálise, eu consigo enxergar que eu posso fazer desse tempo uma coisa boa, né? Que eu posso estabelecer algumas relações, porque agora eu tenho tempo de ligar, agora eu tenho tempo de falar com essa pessoa, nem que seja pelo WhatsApp, né? Coisas que às vezes a gente reclamava e que agora a gente fica de frente com isso, tendo esse tempo, e que muitas pessoas vão dizer assim, nossa, e agora? Porque se negam, né, o direito de fazer essa limpeza, vou dizer assim, ou trazer à tona aquilo que está trancado no guarda-roupa. Então, eu enxergo dessa forma. Muito bom, Márcia. Assim, isso me fez lembrar, acho que vocês acompanharam aí nos noticiários, e já eu abro para o Flávio aqui, que já levantou a mão, mas assim, nós tivemos uma fala muito infeliz, se a gente pode dizer assim, há uns dias atrás, do nosso querido meu presidente, dizendo que diante da quarentena, e inclusive essa é uma boa razão para a gente anular esse trabalho todo de cuidado e de prevenção, onde ele dizendo que o aumento da violência, né, contra a mulher, ela só tem aumentado, porque as pessoas não têm o que fazer em casa. É interessante a gente refletir com base nisso que a Márcia ela trouxe, porque, na verdade, assim,
é o tempo de ser mais aquilo que eu sou e de acessar aquilo que é meu. Não é que do tipo a ocasião faz o ladrão. Não, na verdade o ladrão, ele utiliza a ocasião, né? E essa falta de percepção de si, ela pode ser remediada e tratada a partir desse tempo que a gente está tendo com a gente mesmo e com os outros, né? Muito bom, Márcia. O Flávio já levantou a mãozinha. Diga lá, meu amigo. Nesses tempos de atendimento online, algumas coisas interessantes aconteceram, né? Uma delas é que, claro, há uma resistência das pessoas, né, por atendimento online, e aquelas que se propuseram, né, a fazer esse atendimento online, viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças e também não é, né, foi algo realmente proveitoso. Que bom você falar. Teve alguns, claro, que não deram continuidade, sejam por questões financeiras, mesmo propondo do tipo, vamos continuar, não esquenta a cabeça com isso agora. Alguns outros motivos que eram por uma questão assim de não ter um local, né, porque às vezes mora numa casa muito pequena, divide, né, então tinha uma certa dificuldade. E outros com assim, dificuldade de uso da tecnologia mesmo, né? Sim. Enfim. E uma coisa que foi notório nesses meus atendimentos online, que muitos disseram assim, né? Como eu já estava com alguns atendimentos há um tempo, algumas dessas pessoas comentando assim, Flávio, hoje eu tenho plena convicção de que se eu não estivesse fazendo a análise já há algum tempo, eu teria surtado nesse período de isolamento. Inclusive até de pessoas que eu atendo que estão lá na linha de frente, né, no combate a esse coronavírus, a essa pandemia, né, que estão em locais de altíssimo risco de contágio. E a pessoa perceber assim, olha, hoje é possível afirmar com toda certeza de que se eu não tivesse fazendo terapia esse tempo todo que eu estou fazendo, toda essa minha análise, eu não teria conseguido nem continuar trabalhando, dirá passar por esse período. Então, eu diria que assim, né, na minha percepção, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Claro, estão todos ansiosos, né? A ansiedade, se a gente ir lá numa das linhas de Freud, né, que tem a ver com o desamparo, esse isolamento, o vírus, o que ele está causando na humanidade, ele meio que deixa a gente assim, o futuro por si só já é incerto, ainda mais nesses períodos, né? Então dá aquela sensação de desamparo, aumenta a ansiedade, né? Então aí os ansiosos não querem ficar parados, eles querem se ocupar, até como uma espécie de fuga. E aí está tendo que aprender a lidar consigo mesmo. E aí muitas das análises têm sido nessa linha, assim, né, da pessoa entender o princípio da realidade neste momento, que não tem muito o que ser feito, fazer aquilo que é possível. Então, estas coisas que mais me chamaram a atenção nesses períodos, né, de atendimento online devido a esse isolamento, né, é muito interessante, que é essa coisa, se eu não estivesse fazendo terapia já o tempo que eu estou fazendo, né, toda essa análise de mim mesmo, eu não estaria suportando este período. Muito bom, Flávio. E antes de liberar aqui, né, para a Alessandra, a gente percebe mesmo essa resistência, né, das pessoas em fazer análise, até mesmo o contato virtual.
Enquanto para muitos, né, talvez os adolescentes e os pós-adolescentes, esse mundo que a gente está vivendo aqui já é uma coisa do dia a dia. Para aqueles que são da nossa geração ou até antes de nós, tem extrema dificuldade, né? E a gente pode viver relacionamento social, inclusive de forma terapêutica, através dos recursos que temos, né? E acho que isso é essencial, né, para os dias de hoje. E agora vou liberar aqui, né, para minha digníssima esposa, Alessandra. Então, eu estava ouvindo todo mundo falar, eu falei, deixa eu falar logo, senão eu vou esquecer, porque veio tanta coisa na minha cabeça. Espero não esquecer tudo, mas se eu esquecer, depois eu volto. Primeiro, assim, a gente estava falando desse assunto que o Flávio trouxe no final, da resistência de se fazer o online. Isso é muito interessante porque a gente percebe no ser humano o quanto a gente é engessado, o quanto a gente está assim, o mundo está evoluindo, mas eu aprendi assim, eu vou ter que morrer assim, mais ou menos aquela síndrome de Gabriela. E aí a gente vai percebendo que a gente se acha muito, muito aberto, muito acessível a tudo, e a gente vai percebendo que não. Inclusive para a gente, como professores e como, né, diretores do NBP, tivemos também que nos adaptar a algumas coisas que não são fáceis. Sim. Inclusive, aceitar uma das primeiras coisas que as pessoas falaram é assim, olha, e a nossa clínica com os alunos vai poder atender online? A primeira coisa que a gente falou, não, aluno não atende online. Passou um tempo, a gente falou assim, tá, por que não atende online? Por que não atender online? Então, assim, o que a gente percebe hoje em algumas pessoas é, eu não aceito. Eu simplesmente bato o pé e falo, eu não aceito. Então, tudo isso que está acontecendo, tá bom, mas e daí? Eu não quero, é como se eu fechasse os olhos. E aí, voltando no que a Simone também falou, o quanto que a gente está disposto a parar para pensar. No caso de, se a pessoa se coloca na posição de ouvir, não o conselho, porque ninguém vai aconselhar, mas de parar para pensar numa pergunta que pode ser feita, tipo, por que não? E refletir de fato, estar disposta, o quanto que a gente não pode crescer. Falando como a Márcia trouxe a situação de abrir novas possibilidades e crescimentos numa situação de dificuldade. Sim. Outra coisa também que tem me chamado a atenção é o controle. O quanto as pessoas elas têm sofrido, em atendimento eu percebo isso, com a falta de controle. Porque algumas pessoas elas até curtem ficar dentro de casa, só que elas ficam porque elas querem ficar. A partir do momento que vem alguém e fala assim, agora você tem que ficar e a casa cai. Não porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu tenho que sair, etc. e tal. Então, assim, percebe que, tipo, nessa hora, será que não vale eu parar para pensar e falar assim, nossa, mas por que eu tô tão incomodado com isso, sendo que eu nem saio quando eu tenho oportunidade, se puder eu fico em casa 24 horas por dia. Percebe que, assim, é totalmente uma falta de conhecimento que a gente tem? Então, assim, as pessoas elas estão perdendo o controle. Controle financeiro, controle da família, controle se amanhã eu vou ter o que comer, se amanhã eu vou ter trabalho. E isso daí está deixando as pessoas, assim, enlouquecidas. E se a gente parar para pensar, nós não temos o controle. Isso daí é muito ilusório. Eu acho que talvez esse momento, uma das coisas que a gente possa parar, pensar e refletir é quanto que a gente tem controle. A gente está, assim, simplesmente exposto, entregue a um vírus que a gente não consegue enxergar, que ele não é visível aos olhos. E é ele, de uma certa forma, que está ditando as regras. E uma outra situação também que me veio é a situação que a Márcia falou do armário, da gente arrumar o armário. O que a gente tem percebido nesse tempo é muita gente em casa. E aí, nesse momento, as coisas começam a incomodar. Eu tenho um exemplo que eu falo de conteúdos inconscientizados que eu uso do tapete. Que imagina que um certo dia você estava limpando a sua casa, pegou um ratinho lá, foi chegar alguém na sua casa, não deu tempo de você jogar fora, você pôs embaixo do tapete. Aí aquilo passou 1, 2, 3, 10 anos. E você não lembra mais do rato, do ratinho lá, só que toda vez que você entra naquele ambiente, tá um cheiro horrível e você fica incomodado. Você tem algumas opções. Uma,
Ou você vai lá, procura e tenta limpar, ou você simplesmente fecha a porta e não entra mais lá, ou você vira e fala assim, paciência, é esse cheiro mesmo, eu vou conviver com isso. Eu acho que agora a gente está tendo a oportunidade de limpar debaixo do tapete. Por quê? Porque agora eu estou sendo obrigada a ficar dentro desse quarto. Não dá mais para eu fechar a porta e simplesmente sair. Então, assim, o fato da gente ter que lidar com algumas situações, não só falando de isolamento só em si, mas ter que encarar algumas coisas que até então a gente não tinha que encarar, está fazendo com que a gente, de fato, pare, ore e fale assim, peraí, isso não é, aquilo não é, aquilo não é. Preciso de ajuda para poder limpar? Preciso. Para isso tem terapia. Então, vamos lá. Putz, descobri que é isso, não dou conta. Posso baixar o tapete e falar, pelo amor de Deus, não vai. Ou posso pedir ajuda para alguém, exemplo, um terapeuta, fala assim, me ajuda a limpar isso daqui, porque agora eu vou passar mal, eu passo mal. Tanto que a gente fala que a análise não é tão confortável e gostoso, porque a gente mexe com conteúdos que não são tão agradáveis. Então, assim, durante todo esse tempo que a gente está passando, como a Simone disse, na verdade, tudo isso que a gente está se deparando são conteúdos que já existem, que já estão debaixo do tapete. A gente só está tendo que encarar, porque agora a gente não tem para onde fugir. Então, assim, esse período tem sido muito gratificante para mim, como pessoa, e eu tenho percebido que para os analisandos também, que estão podendo se deparar com essas situações. Muito bom, Alessandra. Maybe? Nesses atendimentos, né, online, muito do que os colegas aí citaram, eu também já percebi, né? Muita resistência, muitas negações, o falso controle, né, de que eu tenho controle e aí quando eu percebo que eu não tenho controle, aí eu entro em crise, eu entro em ansiedade e essas coisas todas elas vêm vindo nas análises, né? Mas uma coisa interessante e que me chamou a atenção também é a questão do narcisismo, né? Onde algumas pessoas elas começam a identificar nelas esse narcisismo, que até então para elas era uma coisa natural. Uhum. E aí dentro da análise eu já tive situações de que a pessoa falou assim, nossa, mas eu sou assim? O mundo está passando por um problema e eu estou olhando só para mim, achando que o meu problema é maior que o do outro, que eu sou mais importante que o outro. E aí entra o choque, né? E aí vai para a realidade. E olhar para essa realidade, para muitos, também não está sendo fácil. E é uma questão que a gente tem que olhar para o outro, nesse momento principalmente. Quando você faz análise, você tem o contato consigo mesmo, mas identificar, e aí eu vou pegar a deixa da Alê, né? Quando ela disse que não é gostoso simplesmente fazer análise. Não, porque você vai lidar e vai identificar conteúdos que não são legais. E aí você se deparar, né? Você acredita que você olha para o outro, que você entende o outro, e aí de repente, num momento desse, você olha e você fala assim, nossa, eu não estou me preocupando com o outro, pode entrar em choque, né? Se não tiver em análise, se não estiver minimamente se olhando e buscando entender de onde isso vem, isso pode gerar outros problemas. Então, a gente está vendo isso direto nas redes sociais, né? A gente está vendo isso nas mensagens que a gente tem recebido, onde as pessoas, o meu é mais difícil que o seu, o meu é melhor que o seu, e assim vai. Né? Então, dentre tudo que os meus colegas já falaram, né, e a gente realmente vem identificando, eu acho que esse ponto do narcisismo, ele tem de certa forma pegado em algumas análises aí que eu tenho feito, e o pessoal está se chocando ao se identificar dessa forma.
E se tem uma boa queda, né, que a gente pode ter na vida, é a queda de cair em si, né? Então, Verdade. a gente caia em si, para que a gente passe por tudo isso da melhor maneira ou de forma mais saudável possível, porque é fato que teremos perdas, dificuldades e etc. Ontem mesmo, uma amiga muito querida minha, Idalê, mandou uma mensagem dizendo que ela decidiu, de acordo com tudo isso, fechar as portas do comércio dela, porque ela acredita que não vai se sustentar mais, né? Mas no final do papo com ela, eu percebi ela bem estruturada até para passar por isso, né? Então que a gente caia em si e use isso a nosso favor. Muito bem, Maib. Muito bem. Irã e Letícia querem falar? Bom, o Irã levantou a mão, mas eu vou deixar a Letícia, já que as mulheres elas têm a primazia, né? E a Letícia, eu acho que é até bom, Letícia, citar o seguinte, e você também, como psicóloga e psicanalista, e atendendo crianças, já complementa isso, né? De que forma que tem sido, né, lidar com essas crianças e com os pais dessas crianças nesses dias. Tá. Eu tenho percebido muito, os analisandos que já vinham, né, num processo, alguns num mecanismo muito forte de negação e de fuga, como muitos colegas já falaram, né? E se deparar de uma forma, à força, né, entre aspas, digamos assim, aqueles que estão dentro de casa, fez eles se depararem com o princípio da realidade, do tipo, é isso e agora? Ou eu resolvo, eu vou entrar num sofrimento intenso, confinado aqui nessa casa. Então, os mecanismos de fuga e negação, eles vieram muito à tona e como uma consciência, e não tem sido muito simples trabalhar na análise, porque dói, né? Olhar para aquilo que estava guardado há muito tempo. Eu vejo isso muito na figura de uma mãe, de um pai, né? Também, quando eles trazem ali o que está acontecendo com os seus filhos dentro de casa. Porque muitas vezes, o filho estava lá na análise. A gente tem a devolutiva. Mas muitos pais, não todos, entendem que esse filho está lá, ele está em análise, está fazendo a parte dele, mas qual a minha responsabilidade, né? E agora eles estão vivendo isso tudo junto. Muitas vezes estava camuflado, porque a criança está na escola um período, está com um amiguinho, ou está lá no videogame, né? Está no celular. E agora todo mundo dentro de casa, o cenário é muito visível. E aí a gente percebe que está cada um, às vezes, isolado num canto da casa. Eu até fiz algumas associações, né, com alguns adolescentes, onde parece que cada um está num estado, né? E aí todo mundo ali num confinamento total, sendo que é só atravessar as portas e todo mundo se encontrar e se reunir na sala e tá tudo bem, dá para conversar, né? Dá para ser ali uma família e colocar na mesa as questões, os conflitos, mas não tem sido muito simples isso. Uma outra associação que a gente fez em análise, achei muito legal, é o simbólico da casa, né? Tá todo mundo dentro de casa nesse momento. Só que se a gente pensar no nosso corpo, ele é a nossa casa. E aí envolve a nossa mente e a nossa alma, porque a gente dorme e acorda dentro do nosso corpo. E é outro movimento que eu tenho percebido na análise, muito positivo, né? Que as pessoas estão voltando para si mesmo, para esse simbólico do corpo. E aí a gente vê muitas pessoas fazendo atividade física dentro de casa, fazendo uma meditação que seja, né? Fazendo um movimento de autoanálise, buscando a análise. Por que eu digo isso? Tem algumas pessoas que há um tempo já tinham encerrado o processo de análise. E eu tive 2, 3 experiências essa semana de pessoas que lá atrás faziam análise e me procuraram de novo. Ergueram a mãozinha e falaram, eu preciso, né? E por quê? Eles entenderam, talvez lá atrás, que a análise é um recurso. E que agora que as coisas não estão muito simples, eu tenho esse recurso para recorrer. E aí é onde entra, né? Enquanto tiver possibilidade, tem vida. O problema é quando a gente paralisa. E aí uma última associação, para eu não me estender muito aqui, eu costumo falar muito para as crianças, né? E para os adultos também, de validar os sentimentos. E eu vejo nas sessões que o medo ele está muito presente. Só que o medo,
do mesmo jeito que ele pode ser muito ruim, ele pode ser muito bom. Porque o medo, ele nos alerta, né? Para você tomar cuidado, para você não ir lá e falar, ah, eu sou intocável, né? Eu vou para a rua, nada vai acontecer comigo, a minha imunidade está boa, ou eu vou enfrentar uma situação. Ele pode te levar para uma pulsão não muito boa aí, né? Que não seria uma pulsão de vida, é o inverso, né? Eu estou procurando ali, de alguma forma, me prejudicar. Estou procurando me machucar ou ficar doente. Então, olhar para esse medo, mas entender ele pode ser muito saudável, porque ele te ajuda a criar recursos. Até onde eu posso ir, até onde dá para eu ir. Se eu não posso, né, ficar em casa, porque essa não é a realidade de todos, mas o que eu posso fazer ali para me cuidar de mim e cuidar do outro, não simplesmente ignorar a situação. Então, acho que a informação ela é muito importante, mas a gente precisa pensar nela, encontrar recursos para utilizar da mesma forma, e não deixar o medo, né, te paralisar, gerando aí uma ansiedade, uma série de angústias. Essas são algumas vivências, né, que eu tenho tido ali, tanto com o adulto e com as crianças. Com as crianças o medo é muito evidente, e aí elas precisam muitas vezes de um adulto que expliquem para elas o que está acontecendo, para que elas também consigam se regular, né? Porque assim como nós, elas também têm ansiedade, têm tristeza, pode cair numa depressão e várias outras situações. Muito bom. Obrigado, Letícia. Diga lá, meu amigo Irã. Bom, vou tentar ser um pouco objetivo, né? Que eu falo bastante. É impressionante o quanto as percepções, né, que os colegas trazem, assim, elas também são vivas diante da minha experiência, assim, nos atendimentos. Eu confesso que eu faço parte desse grupo de pessoas que teve resistência em utilizar essa ferramenta do digital, né, da modernidade, embora nós sejamos jovens, mas eu acho que também tem muitos jovens que também têm essa dificuldade, né? Só que aí eu comecei a fazer uma viagem no tempo e isso me ajudou um pouco. Eu comecei a perceber o seguinte: dentro da história da psicanálise, tiveram alguns marcos, né? E esses marcos, eles criaram neuroses, digamos assim. Então, muitos dos teóricos, inclusive Freud, principalmente Freud, passaram por momentos de crise, né? Como momentos de guerra, momentos também de outras epidemias, talvez não pandemias como a que a gente tem hoje, mas alguns momentos de grandes crises que geraram, em um âmbito maior, algumas neuroses, né? Então, quando a gente coloca aí da Primeira Guerra Mundial para cá, esses marcos de guerra foram importantes para essa evolução do olhar da psicanálise. E eu percebo que a gente vive um momento muito semelhante. Não é uma guerra bélica, mas é uma guerra onde a humanidade enfrenta um inimigo X, que hoje a gente tem o nome de Covid-19. E aí eu passo a pensar que, bom, mudou o endereço, mas a gente tem um problema semelhante ao que tiveram. Um desafio diante de algo novo, né? E pensando nisso também, para chegar à minha aceitação de utilizar essa ferramenta, eu comecei a pensar, poxa, como que era, né, no início da psicanálise? A gente tem casos registrados onde Freud e outros psicanalistas mais antigos, eles se comunicavam através de cartas, que demorava meses, semanas para chegar ao seu analisando e ao seu analista, né? E isso me fez pensar também o quanto a gente evoluiu em ansiedade por conta da tecnologia também. Então, hoje, eu consigo me comunicar com uma pessoa de lá do Japão em tempo real, né? Sendo que antes, para se comunicar com uma pessoa de outro estado, era necessário uma carta, um telegrama, alguma coisa do tipo. Então, eu comecei a perceber o quanto eu estava problematizando, né, dentro das minhas neuroses,
e isso também percebendo os próprios analisandos resistentes a essa mudança, diante dessa mudança necessária. Então, é uma adaptação que a gente não tem muita escolha, né? E aí me desafiei a fazer o atendimento dessa forma e me deparei com uma realidade que não há muita diferença, né? A gente consegue da mesma forma dialogar, a escuta ela se coloca da mesma maneira. Claro que até conversando com o Flávio uns dias atrás, né, ele falou: Irã, o brasileiro ele é muito do toque, né, do abraço, do aperto de mão. Então isso para o brasileiro é um pouco difícil, né? E realmente, mas a gente tem se adaptado, né? Um outro assunto que eu acho interessante, que tem potencializado, né? Esse momento ele tem servido de gatilho para conteúdos inconscientizados, que é o que a Alessandra falou, o que a Maybe falou, vários outros amigos que falaram aqui falaram essa mesma questão. E eu fui questionado esses dias, né, por um analisando, que me disse o seguinte: pô, parece que depois que eu comecei a fazer análise, parece que eu tô ficando pior, né? Porque tá doendo mais, eu tô mexendo nessa ferida e tal. E aí eu usei uma analogia com ele, né? Que eu falei: bom, ó, você pode pensar que hoje você escolheu tratar, que eu acho que tem muito a ver com o que a Lei falou do rato, né? Você escolheu tratar essa ferida, né? E aí você suspendeu a anestesia, que era aquela ideia de que tá tudo bem, vou me acostumar com o cheiro, vou deixar. Só dói porque agora você está em tratamento. Antes você tinha escolhido a anestesia. Então, tá doendo por conta disso, mas lembre-se que você está em tratamento, né? E tem servido esse momento para que a gente possa acessar muita coisa, né? Como psicanalista, que também me coloco na posição de analisando, de paciente, também de enfermo, né? Eu tenho conseguido observar muita coisa em mim e que tem me feito bem, né? Para que eu possa enfrentar isso de forma mais consciente. Então, tem me feito bem. E só uma curiosidade assim que eu achei interessante, um atendimento ontem, de uma analisanda que ela teve algumas crises de ansiedade, né, no trabalho. E ela me disse o seguinte: Irã, é um problema porque as pessoas não nos levam a sério, né? As pessoas acham que é frescura, as pessoas acham que é muita fraqueza, né? E aí ela me disse uma outra coisa, né? A gente falando sobre essa linha de causa da ansiedade ligada ao desamparo, foi acessado ali alguns conteúdos muito inconscientizados, e no final ela falou assim: Irã, quando eu estou em crise de ansiedade, a pessoa não precisa pedir para eu me acalmar, a pessoa não precisa me orientar a fazer nada. Se a pessoa me abraçar, isso já resolve, eu já consigo me acalmar. Só que como que a gente faz agora, né? E aí ela contando que como é que eu faço agora, porque a gente não pode se abraçar, né? E eu achei interessante, porque foi necessário chegar a uma reflexão de um autocuidado, assim, né? Que é um momento que a gente tem essa necessidade de olhar para si, de se cuidar mesmo, né? Porque existe esse distanciamento do outro que pode cuidar da gente. Então é um momento que a gente vai reaprender a esse autocuidado, né? Eu acho que, para não estender muito, é isso, um pouco das experiências e vislumbres aí dentro disso. Isso é tão bacana porque, assim, a gente, diante dessa atual realidade de distanciamento social, a gente né, perdeu exatamente aquilo que, enfim, né, todos falaram aqui. A gente perdeu a noção que a gente se tem, né? Que eu me tenho, né? Que o Irã se tem, que o Flávio se tem, que a Letícia se tem, que a Simone se tem, que a Maide se tem, que a Alessandra se tem, que a Márcia se tem, que todos nós nos temos, né?
Então, a gente fica, enfim, tão envolvido com afazeres, com a dinâmica da cuidança da vida do outro, que a gente se esquece. Então, mesmo eu estando comigo mesmo, e talvez você que esteja aqui assistindo, está cumprindo essa quarentena e esse isolamento sem ninguém em casa, né? Mas olha, é importante lembrar que você se tem, né? Que você tem a você mesmo. Aliás, que mesmo se você estivesse repleto de pessoas, né? E entra até aquela famosa discussão solidão versus solitude, né? Então, assim, tem gente cercado de gente, mas que perde a percepção que se tem e fica se sentindo só. Então, é o momento mesmo da gente se reconectar com a gente. E que bom que a psicanálise, ela, enfim, ela nos leva a exatamente esse encontro, né? Bom, já são 12h23, né? Parece que não, mas o papo é tão bom que já vai dar 1 hora. Então, a gente já pensando em caminhar já para o final, e de repente a gente até, enfim, pensar num segundo encontro, e aí você levantou a mão, Ale? Sim, deixa eu só liberar aqui, né, para ler. E aí depois eu vou trazer mais uma pergunta para que a gente faça mais uma rodada. Não, eu só queria falar uma coisinha que a Mai falou e me veio, estava gritante, isso está acontecendo muito. Narcisismo. Assim, a gente tem tido muito contato com pessoas onde, se não é do meu jeito, não vai ser mais. E isso a gente tem percebido muito. Que foi aquela coisa, tipo, eu não gosto assim, mudem, parem o mundo, que eu quero diferente. Então, a gente tem se deparado muito com isso também. E o quanto as pessoas, de repente, elas, tipo, gente, o mundo parou, ninguém tá saindo, mas, tipo, dane-se, eu quero dessa forma, se vira. Isso daí a gente tem visto bastante também, infelizmente. Realidade essa que também, né, Ale, tem a ver com essa falta de saber quem se é. Porque aí eu gosto, os que me conhecem sabem, eu aprendo com Lacan que eu preciso olhar para o outro sem esquecer que eu também sou um outro meio para mim e para o outro, né? Então, essa relação de existir, eu sendo o outro e o outro sendo o outro, ela se perdeu. E tomara que a gente enxergue isso. E eu fiquei ouvindo aqui de cada um de vocês e eu fiquei feliz da vida porque em nenhum momento a gente veio com teorias do caos, né? Logo de saída, a gente já veio já com a fala da Márcia, já trazendo uma nova percepção para tudo isso, né? Do tipo assim, ok, me tá difícil, mas a gente tem recebido tanta informação, a gente tem sido meio bombardeado com tanta coisa, morte, 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 morte. Eu até na última aula de sábado, eu usei um exemplo, já deixando claro, tá, gente? Nada contra o estilo de música e nem as pessoas, mas assim, e as pessoas elas sofrendo em demasia com aquela live que aconteceu do Jorge Mateus, né? Usando daquilo como se fosse assim, não, agora meu mundo acabou mesmo, sofrência, etc. O porquê? Porque a gente está sendo, enfim, tão bombardeado com essa informação negativa de morte, que por vezes a gente não sabe muito lidar, não sabe cuidar do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente lê, e até do que a gente fala e compartilha, que a gente acaba alimentando o outro com aquilo que é ruim. Então, enfim, é bacana ouvir aqui, né, cada um de vocês, me trazendo uma percepção e uma visão que, de fato, é animadora, mesmo sem fugir da realidade, que está aí, é fato, né? Agora, eu queria que a gente fizesse mais uma rodada falando sobre o que
além de a terapia, além da análise, além da psicanálise, a gente pode fazer nesses dias para ocupar e alimentar bem a nossa mente. Então, de que maneira que eu posso, dentro do meu espaço, que às vezes é de 20 metros quadrados até, não sei, não importa o espaço que se tem, mas o que eu posso fazer e o que você, né, tem feito aqui para indicar, não a título de conselho, não a título de não, faça isso porque isso vai te dar isso, mas só para a gente compartilhar o que a gente pode fazer para passar por isso de forma mais saudável e menos prejudicial. Já vou abrir aqui para o Flávio, que ele já abanou a mão aqui. Depois a paz. Eu talvez valha aqui eu falar o que, de certa forma, eu tenho feito, né? E que tem ajudado nesse tempo. Além de comer, né, os pastéis da Vanessa, Flávio. É da irmã da Vanessa. Olha só. Além de, ainda assim, conversar com amigos virtualmente, inclusive em alguns momentos fazendo até uma videochamada, né, como com o meu amigo Irã, por exemplo, que ajuda nesse papo, nesse período, eu me coloquei à disposição como voluntário, né, de alguns lugares para essas conversas terapêuticas, né? Essa de você se disponibilizar para ajudar alguém, isso ajuda demais nesse período, né? Ao mesmo tempo em que eu estou ajudando, eu sou ajudado. Mas aqui de forma, talvez mais prática aqui em casa, eu me ocupo com as tarefas domésticas, faço comida, de vez em quando de vez em quando eu faço um café, e aí eu até converso com a Vanessa no sentido assim, não, vamos sentar, tomar um café e conversar, sabe? Para ter esse papo, né? Para ter essa conversa, esse diálogo, que é importante nesse período, né? E coisas que distraem a mente, aquela coisa em que eu, de alguma forma, eu faço algo que me dá prazer, ou ler alguma coisa, ou ver algum vídeo, alguma série, ou jogar um game, alguma coisa assim, coisas que me dão prazer e faz com que eu me desconecte. Muito bom. Márcia Gomes, que já está na fila. Marcinha. Então, eu tenho um analisando que, infelizmente, ele não pôde dar continuidade à análise, mas ele tem algumas peculiaridades nele que, de vez em quando, ele me manda alguns áudios e ele me justificou que não daria para fazer por vídeo, né? Porque ele mora com mais outras pessoas, é um lugar, como o Flávio tinha dito, às vezes mora num lugar pequeno, divide, tal, então ficou inviável que ele fizesse. Não tem carro, senão iria para dentro do carro e tal. E aí ele me pedindo meio que um aconselhamento, que ele estava num estado de ansiedade muito grande e que ele tinha a maior parte do tempo estava dormindo e acordando muito tarde, né? E assim, não tem muita coisa para a gente falar para que você faça, até porque a gente está num espaço que está sendo confinado e a gente tem que, à mão, o que a gente tem à mão? Simplesmente aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente mais nos apetece, de repente pode ser uma leitura, pode ser assistir um programa de televisão, até ver as próprias como é que fala, informações que estão passando a respeito desse vírus, que muitos falam que é excesso de informação, mas que, na verdade, cabe a nós, né, termos o discernimento para filtrar essas coisas, e a informação, ela é importante também. E o que eu, de certa forma, aconselhei ele, dizendo que ele fizesse aquilo que tanto ele almejava quando estava lá no trabalho acirrado dele, de que era fazer algumas leituras a respeito da faculdade dele, que agora ele estava fazendo bom uso, e que não pensasse muito no que será o amanhã, mas que tentasse, pelo menos, rascunhar algumas coisas, tentar meio que rascunhar um projeto, alguma coisa de mudança, alguma coisa de inovação, tanto na própria faculdade e tal, estudando,
como também na própria profissão que ele exerce, né? Vendo alguns vídeos a respeito para se especializar, fazer alguns microcursos, enfim. Porque, na minha percepção, o que a gente mais vai lidar agora nesse momento são com as neuroses, né? Que vão estar mais acerbadas, que vão estar mais à flor da pele, tanto a obsessiva, como a fálica, como a histérica, porque aqueles que são histéricos vão somatizar mais, os obsessivos vão sentir falta da rotina, né? E eu me coloco nesse dos obsessivos, que sinto falta da minha rotina, né? Que são os rituais do dia a dia. E isso vai gerar ansiedade. Mas que a gente tire esse foco e vá fazer uma leitura e que crie, então, se for melhor, alguns rituais para os obsessivos, né? E que, de certa forma, como a gente não pode dizer para todos que se utilizem da teoria psicanalítica, porque nem todos têm, infelizmente, mas que são coisas simples, né? Quando vier aquela ansiedade, aquele medo do que será, né? E a ansiedade também é o medo do futuro, daquilo que não se conhece. Então, e também o medo de perda. Márcia? Eu acho que travou, né? Bom, enquanto a Márcia vai voltando, o Irã já tinha levantado a mão, que eu vi aqui. Irã. Bom, de forma objetiva, né, a gente tem algumas orientações muito ligadas a algumas práticas, como leitura, meditação, né, entre outras, que são mais comuns. Ao mesmo tempo, eu percebo que é importante a gente se abrir a coisas novas, porque a gente está vivendo um tempo novo, numa rotina nova e que talvez a gente precise ser criativo com novidade. Mas eu acredito que, acima de tudo, na medida do possível, né, é interessante que a gente faça algumas coisas que nos dê prazer, né, algumas coisas que estavam congeladas, que a gente se queixava de não ter tempo. Momentos em família, eles têm sido ainda não entendidos, né? Eu converso muito com meu irmão, praticamente todo dia ele me liga, chamada de vídeo, e a gente tem falado, poxa, a gente não deu valor enquanto a gente podia se ver pessoalmente, né? Quando isso passar, provavelmente a gente vai querer se ver mais. Não sei se isso vai ser real, né? Mas, assim, é interessante a gente perceber que a gente não valoriza algumas coisas. E agora é um momento que essas coisas que a gente não valoriza, a gente tem. Então, essas reuniões em família, né, esse bate-papo que o Flávio fala, de fazer um café, sentar para conversar, eu acho que é um exercício interessante. Pegar um álbum de fotografia antiga para ver, junto com a família, coisas que são muito simples, mas que tem um efeito muito interessante, né? Então, assim, coisas que deem prazer, né, dentro do possível. Claro que não dá para fazer tudo que tem prazer, né? Primeiro que o princípio da realidade ele se impõe diante do princípio do prazer, e segundo que também essa condição que a gente tem de isolamento não permite algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, se cria outras coisas, né? Eu, por exemplo, eu tenho voltado a pintar. Eu tenho tentado fazer algumas leituras e eu não estou conseguindo algumas coisas porque as neuroses não deixam. Eu tenho tentado fazer algumas coisas que são coisas indicadas e eu não consigo. E aí eu percebo que, poxa, eu preciso desritimar um pouco isso. Eu preciso fazer algo, de repente, para me distrair mesmo, para me desligar. E aí eu vou para a pintura, vou para o desenho, que são algumas coisas que eu gosto de fazer. Pego o violão para passar um pouco de raiva, porque eu não consigo fazer alguns acordes. Mas percebe que, inclusive, isso te desafia a melhorar, né? Dentro de uma técnica, de uma prática. Então, fazer o que se gosta de forma que te distraia mesmo, eu acho que é bem interessante nesse momento.
né? Não descartando, não anulando fazer um curso, algo do tipo, mas isso também muitas vezes está ligado à ansiedade, né? Do tipo, vou fazer um curso para quando isso passar eu poder estar especializado. Então, assim, é interessante para os que se apaixonam por isso, mas é legal medir também se isso não está dentro da neurose, né? Então, ter esse termômetro para poder ser mais saudáveis essas práticas. E é isso. Muito bem, a Márcia voltou. Márcia, você quer complementar? O que você... Concluindo, Oi? voltei. Ou a gente te ouve e te vê. Oi. Então, dentro daquilo lá, eu aconselhei que ele não ficasse focado no futuro, porque o futuro, né, de verdade só a Deus pertence, e que fizesse algumas coisas que desse prazer e que, por que não, rascunhasse alguma coisa que ele tinha vontade, que às vezes ele falava e que agora não estava usando esse tempo para fazer isso. E eu acredito que ele deva ter melhorado, porque os áudios diminuíram. Então, eu acredito que ele deva estar fazendo alguma coisa que dê bastante prazer. Enfim, mas voltando lá um pouquinho mais para a teoria de Lacan, diria que Lacan teorizou, eu acredito que o complexo de Édipo, renomeando, do tipo a falta, o desejo e o outro, que é o nosso retorno, que quando a gente assim, a gente se depara com a gente mesmo, a gente vai cair, logicamente, no complexo de Édipo e a gente vai lidar, sim, com falta, com desejo e com o outro, né? A falta de tudo aquilo que a gente gostaria de estar fazendo, o desejo, né, que é o que nos move também, e a falta também. E aí, outro dia, eu estava vendo alguém dizendo que num desses grupos de psicanálise, por que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente quer. Por exemplo, a gente queria tanto tempo, e agora a gente tem tanto tempo, e a gente não faz bom proveito do tempo. Simples, né, diria Lacan. Porque quando a gente alcança objetos de desejo, ele já não é mais desejado. E aí a gente vai buscar outra fonte de desejo. E que no momento agora, a fonte de desejo maior é sair. É não estar mais em confinamento. Então é isso. Fechou? Obrigado, Márcia. Eu vi que a Alessandra levantou a mão e depois a Letícia e depois a Simone. Eu estava ouvindo, né, os nossos colegas falarem sobre o que fazer, e aí uma coisa que estava aqui gritando na minha cabeça é não ter culpa. Porque muitas vezes a gente tem culpa de não fazer nada. E eu acho que é legal a gente saber lidar com isso também. Talvez por isso que as neuroses, muitas vezes, elas peguem. Então, tipo, talvez não fazer nada. Muito bom. Né? Tipo, sei lá, se jogar no sofá e assistir uma série. Jogar, gente, eu, assim, a Aurélia me conhece, eu sou péssima para jogo, eu não gosto de jogar. Então, eu começo, dá 2 dias, já enjoei, já tiro aquele e pego outro. Estou me permitindo até jogar. Me irrito rapidinho, mas jogo. E assim, por que eu estou falando isso? Isso é conteúdo meu. Porque muitas vezes eu não ter aquele corre-corre, aquela coisa louca do dia a dia, me deixa mal, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Isso daí é óbvio que tem conteúdo lá atrás, e etc, etc. Então, assim, talvez agora a gente aprender a lidar um pouco com o ócio, sem culpa, e saber que ócio não é tão ruim assim. Tem um ditado que as pessoas falam, e vou deixar para a gente pensar, que assim, quem trabalha muito não ganha dinheiro. Por quê? Quando a gente trabalha demais, a gente não tem tempo de pensar. Talvez agora seja a hora da gente parar e pensar. Que aí entra no que o Irã, no que a Márcia, no que todo mundo foi falando. Vamos ser criativos, vamos pensar, vamos sair da caixinha que a gente já estava acostumado. Muito bom. Letícia? Bom, aproveitando aí, né, um pouquinho da Márcia, um pouquinho da última fala da Lê, eu sou daquelas que funciona na rotina, né, e multitarefas, cada hora fazendo uma coisa. E eu tenho, nesse tempo, tentado me permitir, né, a não fazer nada muitas vezes e sem essa culpa, né,
Essa semana eu maratonei aí uma série num domingo, coisa que eu nem sei quanto tempo faz, que eu deitava num sofá e ficava, e faz uma pipoca e deita de novo e tá tudo bem. E tem sido muito bom esse tempo de sentar na mesa, de almoçar, de conversar, de degustar, né, essa comida, de não ficar nessa pilha de fazer todas as coisas. E eu acredito muito no criar também, né? Isso tem me feito muito bem nesse tempo. De tentar criar algo diferente, uma possibilidade, algum projeto. Eu gosto muito de ler, então eu acabo investindo tempo lá na leitura. Isso me ajuda a ficar bem ali, a me sentir, né, bem comigo. Eu fiquei bem chateada no começo, que eu falei, poxa vida, adoro fazer a minha aula, ir lá no yoga, né, tem ali a rotina. E aí, então, a gente vai se adaptando, né? Eu continuei a aula de yoga online e o carinho é o mesmo, a professora passa a aula do mesmo jeitinho, igual a gente também aprendeu, né? A passar aí, a se adaptar com as aulas online. E foi tão legal porque eu me percebia antes que eu não tirava um tempinho de 20 minutos, meia hora por dia para fazer qualquer exercício que fosse, se não fosse o dia, né? Que estava lá no calendário da aula de yoga. E esses dias eu tenho estendido o meu tapetinho aqui na sala, às vezes 20 minutos, 30 por dia, e faço alguns exercícios de relaxamento, e isso tem sido muito bom. Inclusive para ajudar a aliviar, né, essa ansiedade que se torna muito presente em alguns momentos. Então, acho que não tem muito a receita, porque o segredo é a gente se conhecer, que a psicanálise fala isso, né? A proposta não é a cura, é a gente se conhecer para aprender a lidar, para talvez minimizar ou até curar algumas situações. Mas todos temos as nossas neuroses e algumas vão apresentar aí alguns sintomas, né? Eu não tenho nenhuma. Nenhuma, né? Eu também não. Eu não limpo nada, não organizo nada. E aí a gente vai aprendendo a se adaptar para ficar mais leve, né? Para o dia não ficar tão pesado. Eu digo que a quarentena tem me ensinado muito, tem sido muito bom aí esse exercício. E só por último, né, o fato também hoje do celular, da gente trocar muita mensagem de WhatsApp, há muito tempo eu não fazia ligações. E aí por esses dias eu tenho falado muito com amigas por telefone, coisas de ficar 1 hora ou mais, que a gente não fazia há muito tempo. E aí uma delas até me falou, nossa, quando é que a gente conversaria assim? Talvez dirigindo o carro no Bluetooth, né? E ó, cheguei, tô no trabalho, vou desligar, ou preciso falar com alguém, e não tem essa preocupação, essa pressa, mas também continuo ali, né? Tentando manter um ritmo de trabalho, porque trabalhar também me faz muito bem, também me faz relaxar. Tô tentando buscar o equilíbrio aí, mas sem muita culpa, né? Muita pressa. Meu, muito bom. Isso me faz lembrar das mensagens que, exemplo, eu, Irã e Flávio, nós trocamos, né? E de quando em quando a Lê olha para mim e eu tô no sofá passando mal de rir. Porque, assim, eu falo, cara, meu, isso é sensacional. Isso também, isso vai indo, né, o nosso tempo. Simone. Eu. Então, né, acho que um pouco de cada um aí, né, que foi falado, a questão do fazer algo que gosta, leitura, meditação, né, e como a Lê falou, de se permitir também a não fazer nada, né. Aqui no começo, eu me coloquei assim, querendo limpar, né, e aí eu fui me acalmando, então agora eu só limpo onde a gente vê, né? Boa. E depois disso, a gente tem, eu, meu filho, meu marido, que também está em home, a gente tem brincado com as cachorras, né? Tem ficado mais tempo com as cachorras. Eu reclamava muito. A gente, né, Simone? Oi? Meu, e como que esses bichinhos ajudam a gente, né? Esses Nossa, danadinhos a gente, né? demais, demais, é muito amor. E assim, eu tinha colocado umas plantas, né, na minha varanda e toda vez eu passava de forma muito rápida e falava, puxa vida, não nasce uma fruta aí, né? Mas o que eu estava fazendo para gerar uma fruta ali, né? Então agora eu passei a molhar, eu converso com as plantas, né? Tô dando maior carinho. Então assim, a gente está comendo jabuticaba do pé,
Então, assim, são coisas muito simples que no dia a dia a gente vai se perdendo, né? Sim. E outro dia também nós colocamos, né, o game de boliche, né, de vôlei. E aí meu marido brincou um pouco com meu filho, eu também brinquei um pouco. Então a gente tem procurado fazer algo assim, onde muitas vezes a gente possa participar junto, que era uma coisa que não acontecia nos últimos tempos. Então tem sido bem bacana, bem bacana. Melhor do que eu imaginei que seria. Que bom, que bom. Maybe, deixa eu abrir aqui para Maybe. Bom, eu tenho procurado fazer coisas simples também, né? Embora aqui em casa estamos passando por realidades diferentes, né? Ambos dentro de casa, né? Combatendo essa pandemia do jeito que a gente pode, né? Que é se resguardando, mas a gente está em realidades diferentes. Por quê? Eu, de certa forma, entro nessa questão do ócio, né, quando se fala do trabalho, porque é um atendimento agendado, então a gente tem uma carga horária um pouco menor. É lógico, busca estudo de leitura, de vídeos, de alguma informação, mas em contrapartida, o meu marido está no excesso de trabalho do home office, né? Então, das 8 à meia-noite, se deixar. E aí, isso me tem trazido muitas reflexões, né? Ele entra numa reunião, sai de reunião, entra em outra. Sai de uma, entra em outra. E o quanto, né, esses excessos, tanto de um lado quanto do outro, eles têm que ser olhados e minimamente tentar administrar. E eu tenho feito o quê? Eu tenho me permitido ao ócio, mas sem entrar no excesso, né? E aí eu busco... Eu estou aprendendo a ver as lives, que eu antes não mexia com isso, e tá bem legal, porque eu já vi várias coisas, gente conhecida, gente não conhecida, e tá bacana. Então é algo da informática que eu me permiti, que eu não me permitia antes. Tenho brincado mais com a minha cachorrinha também, é algo que realmente me atrai. E assim, buscando as coisas simples, né? Gosto de cozinhar e fazia muito tempo que eu não me dedicava na cozinha. E aí eu comecei, né, fazer coisinhas diferentes, testar algumas receitas e isso tem ajudado a passar o meu tempo. Eu tenho feito assim, eu busco a informação uma, no máximo 2 vezes no dia, limitando alguns canais, né, para que eu tenha informações mais reais, mais sem opiniões, né? E aí eu me mantenho informada, mas eu não tenho feito em excesso. E como eu, em alguns momentos, eu me sinto também assim bastante emotiva, né, por essa falta do contato, do abraço, que eu acho que todos nós aqui, né, quase não gostamos disso. E aí algumas mensagens que eu tenho recebido, eu tenho me permitido também não vê-las, mesmo não sendo sobre a pandemia, mas algo que vai criar em mim, aumentar em mim essa falta, né? Ou esse desejo de abraçar, de estar próximo. Então eu também tenho me permitido em não ver. Então, amigos, né, me desculpem, por mais linda que a mensagem seja, eu também estou me permitindo em alguns momentos não ouvir. Porque se isso vai me trazer, vai me manter, vai me levar para uma angústia, eu tenho evitado. E aí buscando realmente me alimentar de coisas que têm me feito ir para frente, lidar com essa realidade dentro de casa, né, dessa diferença. Ele está entrando em férias, então a tendência é reduzir isso agora, né, nos próximos dias, e aí sim a gente conseguir ter um convívio mais próximo mesmo, né, dessa realidade dos juntos dentro de casa. E aí vamos ver o que vai acontecer daqui para frente também, né? Porque aí ele vai entrar também no ócio e aí é uma outra realidade para ele. Então a gente está se reinventando, essa que é a verdade, né? É um momento de se reinventar,
Já peguei meu caderno de mandala também para pintar aqui, que é coisa que eu gosto. Irã, quando a gente voltar, eu quero aulas de violão, que também é algo que eu deixei lá para trás e quero retomar. Então é isso, a cabeça não para e buscando coisas boas que me levem para frente, que me motivam e que me tragam para essa realidade de uma forma saudável. É o que eu tenho buscado fazer, né? Gente, muito bom. Eu já caminhando aqui para o final, eu vou dizer o que eu procuro fazer, né? Só para não passar em branco aqui na roda, mas eu costumo dizer que a gente precisa aprender a se ocupar com aquilo que é bom e faz bem, né? Então, o que é bom e faz bem para você? Então, identificar isso e viver essa prática é saudável, né? Mas, ao mesmo tempo, sem perder a noção da realidade. E, como bem disse o Irã, nem tudo é possível, né? Eu gostaria de estar andando mais de moto, como eu estou necessariamente fazendo, né? Eu faço parte do grupo de risco, de alguma forma, porque eu tenho bronquite, asma, ite, né? Então, eu preciso me cuidar em alguns momentos. Agora, ocupe-se daquilo que é bom e faz bem. Para encerrarmos de fato, eu estou tentando abrir o seu áudio, Márcia, mas não estou conseguindo. Eu queria... Aí, agora foi. Eu queria que falar para você que nos assiste, que esse grupo aqui, ele teve uma iniciativa muito interessante de atender as pessoas, em especial algumas pessoas que não têm possibilidade de pagar a sessão, a análise e a terapia de forma social, se a gente pode dizer assim, né? Então, você que está aqui assistindo, entende a necessidade de fazer análise, entre em contato, ok? Então, eu vou pedir para que a gente encerre dizendo aquilo que você acha que deve dizer e deixando o contato do seu WhatsApp. Pode ser? Ok? Um de cada vez, para a gente... Então, Letícia, vai lá, Letícia. Eu diria a todos, né, que a gente acredita na base aí da psicanálise, que é o amor. Então, coloque amor em tudo aquilo que vocês fazem, né? Por mais difícil que seja algum momento, se olhar para isso com um pouquinho mais de cuidado, de amor, talvez algumas possibilidades aí comecem a aparecer, tá? O meu contato é 947498173. Repita. 947498173. Repita. 947498173. Muito bem. Obrigado, Letícia. Maibe? Além do que a Letícia falou, né, que a psicanálise ela é a cura pelo amor, eu digo que falem, né, coloquem para fora toda essa angústia, toda essa ansiedade, da forma que vocês querem realmente falar. E para isso a gente está aqui, né, para ouvir sem julgamento, para não aconselhar, mas para minimamente te ajudar a entender os seus conteúdos e a se conhecer melhor. E a psicanálise, ela traz isso. Então, falem. Essa é uma das grandes importâncias, né? Falar. Tá? E o meu contato, lembrando que somos todos de São Paulo, né? Esse vídeo pode chegar depois em algum DDD 11, estado, né? enfim. Então é 11, né? 993229809. Repita. 993229809. Repita. 993229809. Obrigado, Maibe. Simone?
Eu quero dizer que eu estou aqui à disposição, com muito amor, né, para quem quiser aí conversar, falar com a Vibe. E isso é tão bom, gente, porque quando a gente encontra alguém que tem essa disposição, que foi o que aconteceu comigo também, como é bom ter alguém para ouvir a gente, né? E essa troca de amor, na verdade, né? Porque é para mim, para o outro e vice-versa. Então, eu tô aqui, tá bom? O meu telefone é 11 99868 2626. Desculpa, não entendi. Repita. 11 99868 2626. Ainda não entendi. 11 99868 2626. Obrigado, Simone. Irã? Bom, concordando aí com nossos colegas, eu acredito que o amor, ele é uma coisa muito forte. Inclusive, eu deixei essa mensagenzinha aqui atrás porque eu acredito muito nisso, né? Que o amor, ele pode curar tudo. Eu tenho observado, e conversando com o Flávio, esses dias ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou: Irã, te liguei para a gente jogar conversa fora, né? E aí eu fiquei pensando que jogar conversa fora é uma tradução atualizada e contemporânea para cura pelo falar. Porque a gente joga fora aquilo que não nos faz bem, né? Então, se é que eu poderia trazer alguma orientação, mas tente jogar conversa fora sempre que possível, né? E eu, como psicanalista, eu me disponho também, me proponho a ouvir conversas como essas de se jogar fora e conversas como as que a gente precisa ter atenção e acolhimento necessário, né? Então, vou deixar meu número também. Eu anotei meu número aqui porque eu não costumo ligar para o meu número, então eu não decorei ele, tá? 11, né? 96875 2172. Valeu, Irã. De novo. Agora ele tá parecendo um ratinho, né? Do jornal, né? Mais uma vez. 96875 2172. Valeu de novo. 32244.000, lembra? Um pouco antigo isso. 96875 2172. Obrigado, Irã. Imagina. Alessandra? O que assim eu posso dizer para a gente tentar, né, passar essa fase mais tranquilo possível dentro do que é possível, né? Porque todo mundo tá preocupado, todo mundo está com problemas, e entendendo o outro que muitas vezes não consegue lidar talvez tão fácil quanto você, e se entendendo também, tá? E eu também estou à disposição, qualquer coisa, o que vocês precisarem, podem contar comigo. O meu número é 11 99865 4999. Mais uma vez. 11 99865 4999. De novo. 99865 4999. O pessoal até decorou, né? É fácil esse número, né? Estamos aqui trabalhando a neuroplasticidade. Márcia Não guardei o número de ninguém. Olá. Então, vou deixar uma mensagem que eu acredito muito, que às vezes eu acredito que a gente vem com uma mochilinha aí, mochilinha essa que eu falo que a gente carrega algumas pedras aí que são desnecessárias, né? Como algumas crenças, alguns dogmas, algumas coisas que são enraizadas, incutidos na
nossa memória, né? E eu acredito que a psicanálise, ela pode desconstruir algumas crenças, essas enraizadas. E aí eu convido, né, você que queira se autoconhecer, esvaziar essa mochila, tirar esse peso das costas, né? E, de certa forma, trazer mais alívio, mais paz mesmo para o dia a dia, que você conte aqui com a gente, dentre eles estou eu, né, Márcia Gomes, e o meu contato é 11 97349 9716. Repetindo, 11 97349 9716. Repetindo mais uma vez, 11 97349 9716. Valeu? É isso aí. Essa é Obrigada. a Márcia. Flávio? Oi. Como disse uma vez, né, Rubem Alves, que ele encontra muito curso de oratória, mas nenhuma de escutatória. Eu diria que esse é uma das principais qualidades, né, de nós que somos psicanalistas. Nós somos escutadores, né? Essa faz parte da nossa profissão. Queremos lhe ouvir. Entre em contato, faça terapia. Use esse benefício a seu favor. O meu contato é 11 99871 5471. Não escutamos. Mais uma vez. 11 99871 5471. Mais uma vez. 11 99871 5471. Olha, que fez até um... Balo, né? De uma marchinha, né? Pinta e o Flávio faz rap. Olha só, enfim, a gente vai encerrar aqui esse nosso tempo. Que bom ouvi-los, que bom aprender com cada um de vocês aqui. Enfim, a gente está tão perto, né? Mas ao mesmo tempo nesses dias longe. E é sempre bom ouvi-los porque a gente aprende um com o outro, né? Isso é ótimo. Então, espero que a gente consiga se ajustar aí na nossa agenda para, quem sabe, marcar um parte 2, a continuação, né? A gente falar sobre outros temas, outras coisas, né? E finalizo dizendo a você que está assistindo, enfim, contem conosco, com esse time, com essas pessoas que acreditam, assim como eu, que diante de uma alma humana deve ser apenas outra alma humana. Nossa, um psicanalista citando Jung, somos contemporâneos, que bom que podemos fazer isso, né? Então, contem conosco. Se puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, os familiares, para que isso chegue, quem sabe, faça bem aqueles que assistirem e também ouvir. Tá bom? E aí, Lion? Gente. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado.